Você tem dificuldade de encontrar stops curtinhos que te dão um bom risco-retorno no day trade? Você consegue encontrar stops de um ponto e meio, para que você consiga ganhar 1, 2, 3, 5, até 10 pontos? Fica comigo então aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar uma operação, um tipo de setup que eu faço para encontrar esse stop curto. E aqui hoje eu vou te mostrar na tela daqui a pouco como que eu utilizo esse setup. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todos os dias que eu coloco um vídeo novo para você, em primeira mão, as notificações dele. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Bem, nessa operação aqui, é uma operação que eu vou fazer para você em conta simulador, replay de mercado. Eu voltei, por quê? Porque é uma operação recente que eu fiz e aí eu anotei ela, para eu colocar e fazer esse vídeo para você depois, porque ele mostra claramente como que eu realizo esse setup que eu vou te mostrar e eu vou fazer isso na tela. Eu vou clicar nessa tela para mostrar, para ficar mais claro, esclarecedor para você. Então eu vou clicar no DOM, mas lembre-se que eu estou colocando, são ordens simulador sim, são ordens que replay de mercado que eu voltei e estou fazendo para você ver, tá bom? Então fica comigo agora que eu vou te mostrar na tela como que eu faço. Vamos lá? Bom, antes de mais nada eu quero te passar um pouquinho do panorama desse mercado aqui. Bem, notem que esse mercado veio e caiu. Então ele caiu até os 64,5, 3764,5. E aí ele voltou rápido e começou a subir. Vocês podem ver aqui que as agressões estão agressões de compra. Então o mercado vem subindo e está de volta lá no 70,5, tá ok? Então o mercado veio de lá de cima, caiu até os 64,5, subiu e agora está no 70,5, tá bom? 70,5. Então agora eu vou soltar o replay de mercado para a gente fazer essa operação junto aqui e você entender qual que é a minha lógica para entrar nessa operação, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar isso daqui da tela e vamos seguir em frente. Bem, soltei, liberei o mercado, está 70,5 com 71, agora saindo no 70,5. Aqui do lado eu tenho o DOM, aqui em cima eu tenho as agressões de compra, ordem agrupada, e aqui embaixo eu tenho Times and Trades, ordem normal, é o sem filtro, tá bom? E aqui em cima é o ordem original. Então, a Necton está comprando agora no 70, 70 com 70,5, saindo meio lento. A Tullet começou a comprar no 70,5, mas não passou ainda. Podem ver que desse lado praticamente só HFTs. O primeiro lote maior é o lote da liquidez de 50 lotes. HFTs trabalhando dos dois lados, tanto na compra quanto na venda. Agora virou 71. Comprador, chegou a virar 71, chegaram a tomar no 71,5. Então briga de 71,5 com 72. Olha a ativa. Olha a ativa, apareceu com um lote de 400. Eu vou dar uma paradinha agora. Vejam, olha a ativa aqui, com o lote de 400 no 72,5. Então, esse lote é muito importante a gente observar. Então, vocês podem ver que no Volume at Price está mais ou menos todos os níveis de preço parecidos a quantidade. Então, em torno de 1.000, aí, 1.000 e pouquinhos contratos por nível de preço no Volume at Price. E o mercado subindo, o pessoal tomando aqui, ó, já no 72, a XP veio e bateu no 71,5. E a ativa, que não estava aí, colocou um lote aqui no 72,5, ó, 400 contratos no 72,5. Então vamos ver agora, o que nós temos que observar é como que o mercado vai reagir nesse lote da ativa. Então vamos lá, vamos soltar aqui de novo. Vamos ficar observando esse lote da ativa, olha lá, ó. Olha aqui, que bacana. Eu vou parar aqui agora novamente. Ó. Começaram a comprar o lote da ativa. Tomaram bastante lotes. A Tullet veio e tomou 150, daí tomaram mais. E aí o que aconteceu? A ativa estava vendendo no 72,5, correto?
Então veja, quando um player quer vender passivo, o que é vender passivo? Eu comprei e quero realizar o lucro agora. O que ele faz? Coloca lá no 72,5 e deixa. Estão comprando, então vai comprar no preço que ele quer. Porém, a hora que começaram a tomar no 72,5, olha o que a Ativa fez. Bateu no 72. Isso significa que não é um player passivo que quer só ficar ali vendendo o lote que ele tem. Ele não quer deixar o mercado passar. Tanto que ele agrediu para baixo. Ele estava vendendo no 72,5, estavam comprando dele e mesmo assim ele abaixou o preço para 72. Então podem ver que ele bateu no 72 e já estão tomando dele no 72 novamente. Vamos olhar aqui no book para a gente enxergar bem o que ele fez. Então aquele lote ele manteve o lote, ele manteve o lote no 72,5, não a mesma quantidade, mas 110 contratos ainda, e desceu mais um lote para o 72, ou seja, agressivo para baixo. Não quer que passe desse preço. Isso é agressividade, né? Eu estou lá no 72,5, você está comprando de mim e eu vendo a 72. Ou seja, eu quero te forçar, eu quero forçar o mercado para baixo, tá bom? Então, vamos soltar aqui e vamos ver como continua essa operação. Vamos continuar vendo se a Ativa renova esses lotes. Então vamos lá. Aí, vamos ver a próxima tomada. Ó, estão tomando da Ativa. Ó, estão tomando da Ativa. 40, 50 e Ativa aqui, ó, 90 ainda. Vamos ver se ela renova esse 90 no 72. Estão tomando da Ativa, mais 10. Santander bateu, tomaram mais 10 da Ativa, foi para 70. Ativa 60 agora. Tomaram tudo, Ativa, olha lá, Ativa, tomaram tudo 72,5 dela. Sumiu Ativa. Sumiu, acabou Ativa. Olha lá. O mercado tinha que andar, vamos parar. Ó. O que acontece? Tomaram todos os lotes da Ativa. A Ativa vendeu mais de 1.000 lotes aqui. E o que aconteceu? Ela estava no 72 e no 72,5. Aí chegaram, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Chegaram, tomaram todo o lote da Ativa no 72,5. A Ativa colocou mais um lote no 73. Tomaram tudo dela. A hora que tomaram tudo dela, o que aconteceu? Ninguém tomou no 3,5. E aí o JP já bateu no 73, 72. E a Ativa voltou no 72,5. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. A Ativa novamente no 72,5 vendendo. A Ativa voltou para o mercado, ela percebeu que passou o preço dela e não tomaram, ela voltou, ó, agrediu de novo no 72,5, 95 contratos. Então o que acontece? Agora é a hora de entrar na operação, tá? Por quê? Porque você vende a 72 na frente da Ativa, apregoa mais um lote no 72,5 junto com a Ativa e aí estopa no 73,5, que foi aonde não tomaram, tá? Então se começarem a tomar no 73,5, tem que estopar. Então consegue uma operação curtinha. Então já vou deixar o stop aqui e vou bater aqui no 72 essa operação, tá bom? Então vamos soltar novamente, ó. Vendi 10 contratos, eu estou fazendo no cheio aqui por causa do simulador de mercado, do replay, para a gente analisar no cheio, tem que pôr no cheio, então não dá para operar no mini, no cross ordem, no simulador de mercado, tá bom? E aí o que eu faço? Eu já ponho uma saída parcial no 71, tá bom? Não se liguem muito no financeiro, que eu estou explicando mais a operação para você, tá? Não é a questão financeira não. Eu estou mostrando mais realmente a questão da operação do stop curto. Então aqui eu tenho um stop de 1,5 ponto. Se eu quisesse, eu poderia ter vendido 5 no 72 e 5 no 72,5. Meu stop ia dar 1,25 ao invés de 1,5 ponto. Mas assim já é bom, 1,5 ponto é bom. Ó, perfeito. Fiz a parcial, o que aconteceu com o meu médio? Como eu ganhei 1 ponto, na venda que eu fiz no 72, comprei no 71, ganhei 1 ponto, a outra metade vai para cima. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e já ponho stop no preço. Então já estou no 0 a 0. Tirei o risco da minha operação e agora vou tentar descer nessa operação. Aonde eu vou tentar descer? Eu vou tentar descer até o 68,5. Por quê? Deixa eu dar mais uma paradinha aqui. Deixa eu mostrar para você aqui essa condição.
Ó, aonde saiu bastante lote, olha no volume at price, foi 67,5 com 68. Então foi aonde saiu as maiores trocações a hora que subiu. Agora o que eu quero? Eu não quero enfrentar esse suporte. Isso daqui era uma resistência na subida, ele virou um suporte na descida. Então o que eu quero fazer? Se vier no 68,5, eu quero sair antes dessa trocação. Não significa que não pode cair, mas eu quero o caminho livre para mim. O caminho livre está até aqui. Então eu vou tentar sair na região do 68,5, que é antes aqui dessa condição, tá? Então já pregoei minha saída no 68,5 e agora eu vou esperar, né? Por quê? Porque eu estou protegido na operação. Se voltar para o 73, eu saio no 0 a 0. Ah, Rodney, mas você vai pagar taxa. Galera, esqueça esse negócio de pagar taxa. Day trader tem que pensar em quando uma operação dá errado, sair no preço. A taxa é mínima se você for vencedor, entendeu? O que não pode é você ficar se preocupando com taxa no day trade. Daí eu quero pelo menos ganhar meio ponto, eu quero pelo menos ganhar meio ponto para pagar as taxas. Esquece isso, faça a operação e gere o resultado que vai dar para cobrir as taxas e vai sobrar muito dinheiro, tá bom? Então, a gente sai no zero aqui se voltar, ou seja, stop no zero. Por quê? Porque eu só fiz um trade de 1 ponto. Se eu tivesse feito uma parcial de 2, de 3 pontos, aí dava para você pôr um pouquinho, 1 ponto de lucro pelo menos, para você não deixar voltar. Só que aqui a operação estava clara, né? Se eu pegar e toda hora quiser sair aqui com lucro, o que vai acontecer? Melhor eu pôr um ponto no bolso direto. Era melhor eu ter vendido no 72 e já posto tudo no 71. Porque qualquer balancinho que dá, já me tira, tá? Então, quando eu faço parcial só de 1 ponto, eu tento colocar no preço. Quando eu faço mais de 1 ponto, tipo 2 pontos, 2,5, 3 ou até mais de parcial, aí sim eu já coloco um lucro no bolso, né? Deixo pelo menos ganhando 1 ponto, pelo menos ganhando 1,5 ponto, para daí eu lucrar mais, tá bom? Então a operação está feita e agora tem que esperar. Então eu vou liberar aqui o replay novamente e vou até dar uma aceleradinha nele, tá? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Aqui. Então vou dar uma aceleradinha. Para ver se já pega a operação. E aí eu vou fazer mais um comentário ainda. Perfeito, 69,5. Trocando no 69,5. Virou vendedor no 69,5. 69,5 com 70. Vamos ver se já pega ali. Coloquei um pouquinho mais rápido no replay. 69,5 vendedor. Estão batendo no 69. Estão batendo 69,5 com 70. Vou acelerar um pouquinho mais aqui para já pegar logo e a gente finalizar a operação. 69 pegou. Maravilha. Então pegou, vem aqui, cancela o stop. E aí, o que eu queria falar para você? Vamos fazer um overview dessa operação. Nós vendemos com a ativa 10 contratos no 72 com stop no 73,5. Então eu não quero falar em financeiro, eu quero falar em pontos. Então primeiro, o meu risco era 1,5 ponto ou até 1,25 ponto se eu tivesse feito isso daqui, tá bom? As duas condições estavam corretíssimas, tá? Se eu fizesse isso daqui, teria 1,25. Mas vamos falar que eu fiz aqui, deu 1,5 ponto de stop. Vocês entendem que isso daqui pode dar até 1 ponto de stop? Porque se você colocasse no 72,5, teria saído também, né? Um pouquinho antes, não na última vez, mas antes da ativa voltar. Se você tivesse colocado no 72,5, teria saído. Porém, teria o risco de estopar no 3,5, tá bom? Mas se tivesse feito, daria 1 ponto. Tem vezes que dá, a gente encontra esse 1 ponto de stop, tá bom? Mas o mais comum é encontrar esse 1,5 aqui. E aí, 1,5 ponto de stop. Fizemos a parcial no 71, tá bom?
E aí o outro lote foi no 68,5. Então o nosso preço médio estava no 69,75, porque ia ficar um lote aqui com um lote aqui. O médio dessa compra, né, ficaria no 69,75. Então deu 2,25 de ganho para 1,5 de perda. Para mim, em scalping, isso é uma operação ótima, tá? Por quê? Porque você tem um risco maior que 1 para 1. Você tem ganho maior que perda. Isso para scalping é ótimo. Scalping, até operação de meio ponto de gain para 1 de loss é ótimo, né? Ou 1,5 ponto de gain para 3 de loss é ótimo no scalping. Por quê? O scalping é altamente assertivo. A gente consegue fazer 75% de assertividade. Se a gente consegue fazer 75% de assertividade, se você perde meio e ganha 1, você é vencedor. Então, ao contrário, se você ganha meio e perde 1, mas acerta 75% das vezes, você é vencedor. Então essa operação é uma operação ótima, que é mais que 1 para 1. Né? Se não tivesse, por exemplo, esta barra aqui, ó, se não tivesse esse suporte aqui, eu ia querer trazer mais para baixo, de repente até no 65,5, ou até estourar fundo se fosse uma tendência de baixa, tá? Assim como era. Então, essa condição pode variar dependendo do cenário que você está vendo. Né? Se essa barra do 68,5 tivesse no 70, por exemplo, o que eu ia fazer? Eu não ia entrar nessa operação, porque daí eu não tinha alvo para ela, tá bom? Então, mas como estava lá no 68,5, eu tinha alvo, deu para fazer mais que 1 para 1 e acabou sendo uma operação de 2,25 pontos de ganho para 1,5 de perda. Então é uma operação ótima, é uma operação que eu faço sempre que eu acho no mercado, só que não é toda hora que aparece essa condição que apareceu agora, né? Aparece renovação de lote sim, mas não dessa maneira que a Ativa fez agora, foi bem agressivo, inclusive estavam tomando dela. O que acontece muito, a hora que começaram a tomar da Ativa no 62, ela fica renovando no 62, isso acontece, que é o lote escondido. Agora aqui, igual aconteceu aqui, ela ainda bateu para baixo, começaram a tomar no 2,5, ela bateu para baixo no 2, tá bom? Então essa condição é uma condição boa que não pode se perder no mercado. É obrigatório fazer esse tipo de trade, tá? Então, sempre que você vê uma condição igual a essa, faça esse trade, porque se der errado vai dar 1,5, 1,25 ou 1,5 de perda. E se você fizer todas as vezes que aparece, você vai ganhar 2, 3 pontos a hora que der certo, tá bom? Então, se você fizer todas e tiver uma assertividade de acima de 50% nessa operação, nesse tipo de operação, você já é vencedor, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like para mim aí, deixa o seu like, faz um comentário. Se você entendeu essa não é uma operação para iniciante, é uma operação já intermediária, avançada, tá bom? Mas espero que você tenha entendido e aproveite no seu operacional, tá bom? Deixa um comentário aí e me conta aí se você entendeu, se tirou todas as dúvidas, senão eu explico melhor no próximo vídeo para você, tá bom? Então deixa seu like e espero você no próximo vídeo. Grande abraço!